Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nesse momento, eu farei a leitura de Deuteronômio 6, do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio 6, do versículo 4 até o versículo 9. Ouçamos atentamente Deus falando conosco pela sua palavra, de modo a nos ensinar a amá-lo e a viver perante dele dessa forma. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te rogamos neste momento de exposição da sua palavra, que o Senhor seja bondoso para conosco e derrame graça sobre nós neste momento, e que através do teu Santo Espírito o Senhor nos esclareça a mente, nos abra os olhos e nos prepare o coração para recebermos a sua palavra como sendo o Senhor mesmo falando conosco, revelando o seu amor e nos ensinando a te amar e nos convocando a viver diante de ti, pois é o melhor meio e a única maneira de vivermos de uma maneira feliz e abençoada nos nossos dias. Que o Senhor nos permita que cada uma das nossas ponderações, as nossas preocupações, sejam colocadas diante de ti nesse momento, e que cada um de nós dê a primazia ao Senhor para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, para sermos exortados a te amar e também a vivermos de uma forma agradável diante do Senhor. É isso que nós te rogamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um filme que eu gosto da mensagem, que é intitulado Antes de Partir. Inclusive, é possível que eu tenha mencionado ele em algum momento aqui, porque eu gosto bastante deste filme, que é estrelado por aqueles dois atores conhecidos, Jack Nicholson e Morgan Freeman, e conta a história de dois idosos que descobrem que têm um câncer, cada um deles, em estágio terminal. E é interessante ver a maneira como cada um daqueles dois demonstram diferença de visão de vida. A maneira como vivem é diferente. Aquilo que dão mais valor é diferente. Eles têm diferença de personalidade. Tem diferença de riqueza. Inclusive, um deles é o dono do hospital onde eles estão sendo tratados. Mas eles se unem estando no mesmo quarto de hospital, ainda que de forma relutante no início, cumprir uma lista de desejos antes de partir, antes de morrerem. E nestes momentos onde a morte se aproxima, talvez por uma enfermidade, alguma situação preocupante, é muito comum percebermos como coisas que não são tão importantes assim são colocadas em segundo plano. E se dá o devido valor àquilo que é mais importante. Como, por exemplo, neste filme, me segurando para não contar o final dele, se alguém quiser ver, é que este que era o dono do hospital, muito rico, muito bem-sucedido, tinha um relacionamento quebrado com a sua filha. E decide colocar outras coisas de lado e dar o valor àquilo que o outro dava, como a própria família. Eu não sei se os irmãos, as irmãs já ouviram falar de alguém que, próximos à hora da morte, se expressaram, disseram aquelas palavras que se tornaram marcantes. Você já ouviu dizer algo dessa natureza? As últimas palavras de tal pessoa foram estas. Eu já presenciei, inclusive, as últimas palavras de uma irmã que fazia parte do nosso meio. Lembro das últimas palavras dela, na última vez que eu vi em vida, horas antes dela falecer. Alguns registros na história tinham
foram marcados como as últimas palavras. Eu quero citar 3 destes exemplos. Um deles foi João Calvino, que escreveu muita coisa. Temos muitos livros, numa época de recursos limitados, e quanto ele produziu. E as suas últimas palavras ganharam destaque, que foram: é suficiente para mim, diz Calvino, viver ou morrer para Cristo, que é para todos os seus seguidores um ganho, tanto na vida quanto na morte. Um crente, no seu olhar sobre a própria hora de partir dele. Nós não sabemos, não é? Que dia nós morreremos. Se o dia já está próximo ou se está distante de nós. Somente neste final de semana soube de 2 pessoas que partiram. Uma delas de uma outra igreja da qual eu pertenci. Mas se você soubesse, mesmo com essa incerteza do dia em que você partirá deste mundo e irá para o seu destino final, para estar com o Senhor para aqueles que estão em Cristo e para sofrer o tormento do inferno para aqueles que estão sem Cristo. Se você soubesse que esse seu tempo de partida está perto, quais seriam as suas últimas palavras? Talvez até seus últimos desejos. Para aqueles que tiverem tempo, escrever até um testamento expressando seus últimos desejos. Um destes exemplos foi o apóstolo Paulo. Ele já estava no final da sua vida e deixou as suas últimas palavras àquele jovem pastor Timóteo. E essas últimas palavras recebem o nome para nós de segunda carta de Paulo a Timóteo. E ele expressou o seu desejo nas suas últimas palavras, naquilo que ele considerava ser mais importante. É este o ponto que eu quero destacar. Se aproximando do fim da vida, aquilo que é prioridade, aquilo que é o mais importante, ganha um destaque. E para o apóstolo Paulo, se dirigindo a Timóteo, escrevendo em carta, ele diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, quanto a você, meu filho, ele era um filho na fé, tinha muita afeição por Timóteo, não somente na liderança espiritual, mas um carinho muito grande por ele. E ele expressou: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que você, Timóteo, ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. E o que ele desejou a Timóteo? O que era o mais importante para a vida dele? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Um desejo de um pai a um filho. E para isso Timóteo teria que, como diz Paulo, apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Mas muito antes de Calvino e muito antes do apóstolo Paulo, um outro irmão nosso passou por uma situação muito semelhante também. No final da sua vida, ele teve que escolher muito bem as suas palavras, e inspirado por Deus, elas foram registradas. E essas últimas palavras de Moisés, que é o nosso exemplo, foi o livro de Deuteronômio. Ele já sabia que o seu tempo de partida estava próximo, que ele morreria logo, que estaria com o Senhor. Deus disse a ele que ele não entraria na terra prometida. E quais seriam as palavras de alguém como Moisés? Alguém tão sábio, alguém que foi tão usado por Deus, aquele com quem Deus falava face a face como a ninguém mais. Ele já às margens da terra prometida, olhando das planícies de Moabe para Canaã, ele se despediu do povo com uma série de discursos de despedida que nós encontramos no livro de Deuteronômio. E entre tudo aquilo que Deus falou através de Moisés, desde Gênesis até o final de Deuteronômio, este ensino tão importante, tão fundamental nas Escrituras, a primeira parte das Escrituras, Deus escolheu ele para registrar. Nós aprendemos, e esta é uma lição importante hoje, nós aprendemos sobre qual deve ser a prioridade de vida daqueles que fazem parte do povo de Deus, enquanto aguardam o momento de entrarem no descanso prometido. Eu quero repetir porque esta é
a ideia deste momento em que Moisés estava falando ao povo. Aprendemos sobre qual deve ser a prioridade de vida daqueles que fazem parte do povo de Deus, enquanto aguardam entrar no descanso prometido, e eles estavam muito perto de entrar. Assim como aquele povo, meus irmãos, ouviu as últimas palavras de Moisés, depois de peregrinarem no deserto tão difícil durante 40 anos. A primeira geração ficou no deserto, e ali estava a segunda geração dos que saíram do Egito, já prestes a entrar em Canaã, na terra prometida. Você também peregrina neste mundo. Um lugar muito difícil, um lugar hostil muitas vezes, em que é exigido perseverança, empenho, estar preparado para enfrentar as circunstâncias imprevisíveis a nós. O povo experimentou isso, assim como eu e você também experimentamos neste mundo. E assim como eles estavam aguardando para entrar no descanso prometido para eles, Canaã, nós também estamos aguardando para entrar no descanso prometido. Aqueles que confessam a Deus, que fazem parte do povo de Deus, esperam para entrar no novo céu e na nova terra. Por isso, essas palavras de despedida de Moisés também é para você nessa noite. Eu quero destacar uma pergunta que será o nosso tema, que é: qual é a prioridade da sua vida? Este será nosso tema nessa noite. Qual é a prioridade da sua vida? Essa é uma daquelas questões que muitas vezes pode ser difícil de responder. Quem sabe um dia eu pergunte num momento de escola dominical para poder ouvi-los também. Você saberia dizer qual é a prioridade da sua vida? O que te motiva a levantar de manhã? O despertador. Às vezes um despertador barulhento que fica longe. Certa ocasião eu até comprei um que ele tocava e saía correndo para tentar estimular a acordar. Não usei não, essa foi só para brincar um pouquinho. O que te motiva para levantar de manhã? A necessidade de trabalhar porque você tem contas para pagar. O que te faz levantar de manhã é a expectativa de ouvir boas notícias. Qual é a prioridade da sua vida? O que te motiva no seu dia a dia para que você possa viver a cada dia? Se pararmos para pensar em tantos desafios que nós lidamos e as expectativas que podemos colocar, facilmente ficaremos frustrados se a nossa prioridade não estiver correta. O que você espera que aconteça na sua vida? O que você espera que se realize? Talvez as crianças esperam crescer, talvez estudar alguma área do conhecimento. Os adolescentes já pensam em faculdade. Aqueles que chegam à faculdade pensam numa carreira. Aqueles que estão numa carreira talvez estejam pensando em mudar de carreira. O que eu estou fazendo aqui? Você já perguntou isso no seu ambiente de trabalho? O que eu estou fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. A maioria quer constituir família, ser bem-sucedido, se aposentar e talvez encontrar descanso aí no final da vida, né? Quer que se aproxime quanto antes. E se a gente parar para pensar, esse momento está cada vez mais distante. Não se aposenta mais tão cedo, então não espere encontrar esse tipo de descanso na sua plenitude nessa vida. Seja qual for sua resposta a essas perguntas, o que te motiva a levantar pela manhã, ou o que você espera que aconteça na sua vida, o que você coloca como motivo de oração para que Deus realize na sua vida, ou que você possa realizar diante dele. A mensagem de hoje é para você, porque independentemente dos seus planos, dos seus anseios, dos seus desejos, a prioridade sempre será a mesma. Não faz diferença os planos que cada um tenha. É a mesma prioridade que deve ser de cada um de nós. Então, qual é a sua prioridade de vida? Em primeiro lugar, nós vemos, à luz desse texto, que a prioridade da vida deve começar, no versículo 4, por ouvir ao Senhor. Então, em primeiro lugar, que você tenha como prioridade na sua vida ouvir o que Deus tem a dizer. Qualquer coisa que você faça, que você se empenhe,
qualquer coisa que planeje, se você não parar em ouvir ao Senhor, como você poderá encontrar bênção na presença dele, a parte dele? O versículo 4 nos diz, nessa expressão tão conhecida, ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça o que o Senhor te fala pela palavra que ele deixou a nós. Essa passagem se tornou bastante conhecida desde o período de Moisés, passando por todo o Antigo Testamento, chegando pela tradição judaica aos dias de Jesus, como um símbolo, uma expressão do relacionamento de Deus com o seu povo. Essa passagem, principalmente o versículo 4 aqui em diante, tornou-se conhecido por Shema. Shema, que é o ouve, ou ouça em algumas versões, que é a expressão no hebraico. E essa expressão que Deus falou através de Moisés é tão central, não somente nas Escrituras, pois simboliza o relacionamento de Deus com seu povo e como o povo responde à maneira como Deus se revelou no decorrer da história, que resume, isso chega até nós, na relação que Israel aqui, o povo de Deus, a igreja, aqueles que foram feitos filhos de Deus devem ter com o Senhor. Essa passagem mostra como você deve se relacionar com Deus na sua vida, dando-lhe a devida honra, a devida prioridade. Então imagine Moisés aqui, ao começar essas palavras pela primeira vez, declarando pela primeira vez, a segunda geração daqueles que saíram do Egito 40 anos depois. Eles estavam sendo lembrados no decorrer de todo o livro de Deuteronômio sobre a própria história. Eles estavam reconhecendo quem eles eram, o que eles estavam fazendo no mundo, e retomando as perguntas, qual deveria ser a prioridade deles? O que deveria motivá-los a levantar pela manhã? O que eles deveriam desejar alcançar na vida deles? Então Deus, através de Moisés, lembra o seu povo, e somos lembrados nessa noite também, sobre o que Deus havia feito no passado, libertando o seu povo da escravidão, lá do Egito, e a maneira como Deus os preservou durante toda a peregrinação no deserto. Então vejam, eles estão sendo lembrados, são conclamados a ouvirem o que Deus diz, para que fossem lembrados pela mensagem de Deuteronômio do que Deus havia feito no passado por eles. Não indo somente até o Egito, mas o porquê Deus libertou aquele povo do Egito? Porque eles faziam parte da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, com quem Deus fez aliança. Foi assim que ele se apresentou ao próprio Moisés. Mas Deus não somente fica lembrando o seu povo do que fez no passado por eles. Deus também faz exigências do que ele requer do seu povo hoje, no presente, que é sobre o que essa passagem está falando. Que vem, capítulo 6, depois o capítulo 5 de Deuteronômio, em que os 10 mandamentos são lembrados mais uma vez no início das Escrituras. Então, qual era a exigência de Deus para eles? Que aprendessem da palavra de Deus, da sua lei, e se dedicassem em obedecer à lei, não de qualquer forma, mas por amor e de todo o coração. E à medida que se lembrassem do que Deus fez no passado e fossem exortados a satisfazer as exigências de Deus no presente, o que Deus quer de vocês? Vocês pertencem a Ele, eles deveriam aguardar a concretização das promessas de Deus que ainda viria, como, por exemplo, entrarem na terra prometida, as promessas de Deus que são muitas vezes relembradas nas Escrituras. E é nesse ponto que Moisés declara essas palavras. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essas palavras, mais do que serem marcantes de alguém que estava se despedindo, já pensou a emoção? Então logo ele se despediria deles. Não era por isso principalmente que essas palavras deveriam ser marcadas no coração deles. Essas palavras devem ser marcadas no coração do povo de Deus, porque elas revelam que o povo de Deus está constantemente diante do único Deus verdadeiro,
O Deus que fez uma aliança com a descendência de Abraão, de Israel. Então veja a maneira como Moisés chama o povo de Israel. Israel, que é uma referência a Jacó, descendente de Abraão, e aquele povo era chamado de Israel, o povo da aliança. Tanto é que, se você olhar aí no versículo 4, o nome de Deus, Senhor, aparece 2 vezes. Então, Israel é o povo com quem Deus fez aliança. E o Senhor é quem? O Deus da aliança. Então, o que está sendo enfatizado aí é que eles devem ouvir o Deus a quem eles pertencem. O Deus que decidiu fazer aliança com eles, pecadores. O único Deus que havia revelado a si mesmo de uma forma tão pessoal como Yahvé. Este nome de Deus que não é pronunciado pelos judeus. Tal é a reverência, o temor que eles têm. Este Deus que veio ao encontro do seu povo para libertá-los da escravidão e decidiu habitar com eles quando ordenou que construíssem o tabernáculo. Aqueles ex-escravos eram pecadores ainda. Assim como nós, ex-escravos do pecado, se estamos em Cristo, continuamos sendo pecadores redimidos e temos o privilégio de ouvir o Senhor, o próprio Deus verdadeiro, falar conosco. E se é Ele que nos fala, a prioridade maior deve ser dada a Ele. Somente Ele deve ser adorado e servido. Ele principalmente deve ser ouvido e com toda devoção, com toda atenção, dando o devido valor. Meus irmãos, nessa noite, como povo de Deus reunido neste lugar, ouça o que Deus tem a dizer a você através da sua palavra. E dentre a prioridade maior da sua vida, em primeiro lugar, você deve aprender a ouvir o Senhor. Você em todo o tempo está diante do único Deus verdadeiro. Isso não acontece somente no culto. Costumamos dizer, para ressaltar a ideia do que é o culto, que é um momento especial que, como povo de Deus, nos encontramos com Deus. Mas em todo o tempo estamos diante de Deus. Você tem noção disso o tempo todo? Durante a sua semana, você para pensar que o único Deus verdadeiro não somente olha para você, mas Ele te ouve. E Ele, mais do que isso, fala com você. É um relacionamento através da palavra, da oração, da meditação, como vimos hoje pela manhã. Deus não somente quer nos falar ou tem a dizer quando você está com alguma dúvida. Não recorra à palavra de Deus para ouvir o que Deus disse. Somente quando você está com alguma dúvida, com alguma curiosidade ou está preocupado com alguma coisa. Meus irmãos, Deus sempre tem o que dizer ao seu povo. Sobre quem Ele é, nunca o conheceremos por completo, ou de uma forma suficiente, no sentido que sempre precisamos conhecer mais, e nós conhecemos a Deus quando ouvimos o que Ele nos diz na sua palavra. Nós podemos também conhecê-lo sobre o que Ele fez, que nos é revelado na Bíblia, e sobre o que Ele requer de nós também. Porque o Senhor, o Deus da aliança, o único Deus verdadeiro, continua a falar conosco através da sua palavra. Você está ouvindo o que Deus diz? Não somente nessa noite, mas a cada dia. Quanto e como você para ouvir o que Deus tem a te dizer? Meus irmãos, naturalmente, se não tivermos o devido cuidado, a disciplina, nós priorizamos tantas coisas antes de parar para ouvir a Deus, não é? Você admite isso? Durante a sua semana, procure parar para ouvir o que Deus tem a te dizer. E quando você estiver em movimento, continue meditando também no que Deus te disse. Ouça o Senhor. Ele é a sua prioridade. Em segundo lugar, o versículo 5. Ame o Senhor. Versículo 5 que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de toda a tua força. Além de você ter a consciência de que está sempre diante de Deus e deve parar para ouvi-lo, porque Ele tem o que dizer sobre cada circunstância que você passa e sobre cada uma das necessidades que você tem. Você precisa também levá-lo a sério, dando-lhe a devida honra e ouvindo e se sujeitando a Ele também. Não basta saber o que Deus diz, se na prática você não se submete. Deus diz aqui que além de ouvi-lo, você deve amá-lo com tudo o que você é. Em outras palavras, mais do que a postura devida diante de Deus para ouvi-lo, que não seja a postura daquele que está acumulando informações sobre o que Deus diz, mas aquele que ao ouvir a palavra de Deus está tendo transformada a disposição no coração para amar a Deus de verdade e para se consagrar, para se dedicar a Ele com integridade. Na prática, como amar a Deus? Eu procurei expressar às crianças que amar a Deus envolve obediência, não é? E nós demonstramos que amamos a Deus quando nós obedecemos a Ele. Amar a Deus envolve mais do que palavras que a gente possa dizer. Senhor, eu te amo. E muitas vezes Deus sabe que não é bem assim. Mais do que promessas de amor que a gente possa fazer a alguém e que a gente possa dirigir ao Senhor também, firmando um compromisso com Ele. Amar a Deus envolve conhecê-lo como o Senhor, o Deus da aliança. Então veja essas palavras Senhor com todas as letras maiúsculas, como o próprio nome de Deus, que aponta para o que Deus fez no passado. O Deus que nos amou para que nós tivéssemos o que é necessário, nos é mais que suficiente para responder o amor de Deus revelado a nós com amor também. E este amor é através de uma vida de obediência ao que Deus ordena na sua palavra. O amor e a obediência sempre andam juntos, e a obediência a Deus é uma expressão de amor. Isso é tão claro que o próprio Senhor Jesus disse lá em João 14, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Nós lemos no decorrer da liturgia, Deuteronômio 7, a partir do versículo 6, se você quiser acompanhar, quando diz, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeia. Prontamente lhe o retribuirá. E considerando o amor com que Deus nos amou, como devemos responder a Ele? Amando-o. E o que diz o versículo 11? Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Não deixe para depois. É hoje. O outro texto que lemos de Deuteronômio 10, de 12 em diante, em que Deus diz através de Moisés, agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para quê? Como demonstramos que amamos ao Senhor? Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Meus irmãos, amor e obediência andam sempre juntos. Quem ouve a palavra do Senhor, na qual é revelado o seu grande amor para conosco, pecadores, também reconhecemos qual é a exigência de Deus a nós.
que o amemos, porque Ele nos amou. Que obedeçamos, porque pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Então, o que ouvimos sobre o que Deus fez no passado nos dispõe a obedecer a Deus no presente. Deus quer que você o ame com tudo que você é. Aqui diz, no versículo 5 ainda, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Em outras palavras, envolve o seu pensamento ser permeado pela palavra de Deus. Por isso, se alimente da palavra de Deus. Que as suas emoções sejam dirigidas e controladas. Dirigidas a Ele em oração e controladas pelo Espírito. Que os seus desejos e a sua vontade, é isso que envolve coração, sejam moldados sempre por aquilo que Deus deseja, mais do que o que você deseja. Meus irmãos, nessa noite, como parte do povo de Deus, reunido aqui, ouça o que Deus tem a te dizer, além de ouça o Senhor e o leve a sério. A segunda prioridade é ame o Senhor, porque Deus revelou o seu grande amor no decorrer da história por seu povo e continua demonstrando que ama o seu povo nos nossos dias. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia fala sobre este grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira e o que Ele fez, Ele deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna e já desfrute de uma vida abundante de obediência, de amor pelo Senhor e, como veremos, de uma vida que é vivida diante dEle. O apóstolo Paulo, que mencionamos já no início, lá em Romanos 5, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E João, na sua primeira carta, diz: vejam, que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados seus filhos, e somos filhos de Deus. Hoje, mais uma vez, nessa última expressão aqui dos versículos que mencionamos, Deus continua a falar sobre como Ele te amou no passado. E sobre o fato que Ele exige que você o ame no presente, por ter sido amado por Ele. Ele não deve ser um dos muitos amores que concorrem no seu coração. Na verdade que a gente ama tantas coisas, ama fazer tantas coisas, prioriza tantas coisas, e tantas coisas concorrem com um lugar que somente é de Deus no nosso coração. E através de uma vida de obediência à lei de Deus que a gente aprende a amá-lo. Não de qualquer jeito. Não como preferimos. Não sendo sinceros somente. Mas à medida que nos sujeitamos e obedecemos à palavra de Deus, nós aprendemos com o próprio Deus como Ele quer ser amado. Ele não aceita qualquer coisa. Você tem amado ao Senhor? Você pode dizer que na sua vida você se preocupa em ouvir o que Deus quer e se dedica, voltando os pensamentos, as emoções e os seus desejos para aquilo que Deus ama e se sujeita a Ele com alegria? Isso é amar ao Senhor. Durante essa semana e durante os seus dias, empenhe-se com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu coração. Volte os pensamentos para a palavra de Deus, nas decisões que você tem que tomar. Coloque o seu sentimento, as suas emoções diante de Deus em oração, porque Ele tem cuidado de você. E procure conformar os seus desejos, os seus planos, aquilo que Deus ordena na sua palavra. Ame ao Senhor de todo o coração. E por último, versículos 6 ao 9. Viva perante o Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que Deus quer que esteja dentro do seu coração
a cada dia. E mais uma vez, coração envolve o nosso pensamento. Você pode dizer que a sua mente está encharcada com a palavra de Deus? Que as suas emoções têm sido moldadas pela palavra de Deus, que você se expressa aprendendo talvez com a maneira como o salmista se expressa nas Escrituras? Você pode dizer que antes de não somente concretizar o seu desejo, antes de pedir essa confirmação, o próprio fato de desejar alguma coisa e de começar a fazer planos, você primeiro consulta ao Senhor? Deus quer que a palavra dele esteja no seu dia a dia, no seu coração, em tudo que você faz, onde quer que você esteja, não somente no domingo. Que lugar a palavra de Deus ocupa na sua vida no dia a dia? Em breves momentos, chamados devocionais na semana, que, como vimos pela manhã, podem ser muito bem aproveitados, momentos específicos no dia, de leitura, meditação, deleite e oração diante do Senhor. Mas esses momentos, como são experimentados? São superficiais? É mais por um senso de dever, obrigação, para ser abençoado? Ou evitar ser amaldiçoado, que alguma coisa não dê certo? Que lugar a palavra de Deus tem estado na sua vida, no seu dia a dia? Você pode dizer que está verdadeiramente no seu coração? Meus irmãos, Deus tem sempre muito. Não é alguma coisa, não. É muito a dizer sobre cada aspecto da nossa vida diária. Sobre todo tipo de relacionamento conturbado ou não que você enfrente. Sobre todas as decisões que você precisa tomar, as menos importantes e as mais importantes. E sobre cada circunstância que você sequer possa imaginar que irá passar, mas para as quais Ele mesmo te conduz. O nosso Deus, o Senhor, Yahvé. O único Deus verdadeiro que fala com você através da sua palavra, que revelou o seu grande amor, enviando o seu Filho em perfeita obediência para que você corresponda em amor, sujeitando-se a Ele por amor, lhe ensina a amá-lo, dando a sua vontade revelada na sua lei. Este mesmo Deus está sempre envolvido em cada detalhe da sua vida e espera que você corresponda a Ele, ouvindo o que Ele tem a dizer em todo o tempo, obedecendo a sua vontade. Isso só vai acontecer se a palavra dele estiver mesmo no seu coração a cada dia, em tudo que você faz e em todos os momentos. Essa palavra que está no seu coração, que deve permear tudo que você faz, à medida que você o fizer, você também deve transmiti-la com palavras à próxima geração. E muitas vezes esse texto é usado e alguns podem se sentir deslocados, né? Porque é direcionado àqueles que têm filhos, que devem inculcar, imprimir essas palavras na mente e no coração da criança. Não é deixar para o futuro, é hoje. Para que eles aprendam a temer a Deus e a amá-lo e a viver diante dele. Mas para quem não tem filho, essa palavra também é para você. A sua forma de viver diante de Deus ensinará a futura geração dos filhos de Deus, não os carnais, dos filhos de Deus a amá-lo, a ouvi-lo e a viver diante dele. Isso começa dentro da sua casa, na influência que você tem ao círculo mais íntimo, sendo você casado ou não, se você é filho, se você é pai ou mãe, aos familiares, se você mora sozinho. Se colocando essa palavra também do coração na prática, fora de casa, ao você sair pelas portas, do início ao fim do seu dia, quando você se levantar e até deitar, em todo o tempo a sua vida, por amar ouvir a palavra de Deus e obedecer a Deus, ficará evidenciada pelo que você faz. Por isso diz aí no versículo 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Não precisa andar com pulseira, não, nem com esse negócio na cabeça, com um rolinho de texto em hebraico. Quer dizer que a palavra de Deus estará no seu coração e moldará o seu modo de pensar, por isso entre os olhos, e ficará sinalizado naquilo que você faz, no seu
dia a dia. Meus irmãos, nessa noite, como povo de Deus reunido aqui neste lugar, ouça o que Deus tem a dizer a você. Deus quer que você viva em todo o tempo com a palavra dele no seu coração, vivendo perante ele em tudo que você faz. Lembre-se que ele está envolvido com cada aspecto da sua vida. Tudo que você faz é feito diante dele. Ou você estará agradando, fazendo em favor dele, ou contra ele. Ninguém faz nada à parte de Deus. Tudo que é realizado nesse mundo é feito diante dele, porque ele é o Deus soberano, criador de todas as coisas, envolvido com toda a sua criação, de maneira que tudo que é feito para agradá-lo ou contra ele para desagradá-lo. E se você ouve o que Deus diz e aprendeu sobre o amor com que ele te amou, responda com amor, guardando a palavra no coração e que ela transborde em pensamentos, palavras e ações, desde o momento que você se levanta, que esteja a marca ali daquele que tem a palavra no coração, até o momento em que você se deita, desde dentro de casa com os familiares, no círculo mais íntimo, até os desconhecidos que estiverem fora, a começar pelo que você pensa que ninguém sabe, passando por aquilo que você faz que todo mundo vê. Tudo faça com temor ao Senhor e por amor a Ele, para agradar o seu Senhor. Essa exortação é próxima na aplicação daquilo que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, um texto bastante conhecido, a partir do versículo 12, que diz: portanto, como eleitos de Deus, como aqueles com quem Deus fez aliança e os escolheu antes da fundação do mundo e os chamou, revelando o seu amor através da palavra que vocês ouviram. Eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, primeiramente a Deus, e por isso ao próximo, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselham-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, como vocês têm vivido diante do Senhor durante a semana? Entre esses momentos que estamos juntos, lembre-se que Deus não é indiferente à maneira que você vive. Porque essa vida é vivida diante dele. Ele se agrada quando você o ouve, o honra, demonstra amá-lo em obediência e vive para ele. E ele também se desagrada e ele se ira quando você não o faz. Quanto mais você viver perante o Senhor, mais você se deleitará em ouvir a sua voz, mais aprenderá a amá-lo, mais estará disposto a agradá-lo com tudo que você faz, e o melhor testemunho será às próximas gerações dos filhos de Deus, sobre qual é a maior prioridade na sua vida, que é o Senhor, e para isso viva perante o Senhor. E para concluir, novamente a pergunta: qual é a prioridade da sua vida? O que te motivará a levantar-se amanhã de manhã? Poder ouvir mais uma vez a voz do Senhor? Poder, através de uma vida de devoção a Ele em obediência, procurando agradá-lo, demonstrar o seu amor como resposta ao amor que Ele concedeu a você, e ter a consciência de que se vive diante de Deus, por isso você está seguro. Suas necessidades serão supridas. E a principal delas Ele nos dá pela sua palavra. Meu irmão e minha irmã, que Deus dê graça a cada um de vocês, para que a sua prioridade seja verdadeiramente ouvir o Senhor a cada dia. Que seja amá-lo de todo o coração e que seja verdadeiramente viver perante o Senhor e para a glória do Senhor até o último dia. Deus abençoe. Amém.